E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Que bom, comigo também está tudo muito bem. Então, mais uma semana, mais um vídeo, e hoje eu vou falar o seguinte: não alargue a porta do céu. Também vou comentar sobre uma polêmica que o pastor André Valadão colocou em seu Instagram, que gerou maior repercussão. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para fazer o nosso canal crescer e curtir se você tem gostado do vídeo. Beleza? Bora pro vídeo! Antes de mais nada, o pastor André Valadão, ele fez o casamento meu e da minha esposa e foi uma pessoa muito abençoada nas nossas vidas. É usado por Deus, ele segue a Bíblia, ele segue os caminhos de Deus. Todos nós somos pecadores e todos nós somos maus, mas você não deve alargar a porta do céu, tá? Mas antes de começar a falar sobre esse tema, que é muito polêmico, eu vou te dizer o seguinte: Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Todos nós somos pecadores, e quanto mais pecamos, mais distante estaremos de Deus, tá? Na Bíblia fala o seguinte, em Mateus no capítulo 22, no versículo 37 ao 39, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, por isso que eu enfatizo aqui: Deus ama você, mas ele não ama o pecado que você, que nós cometemos. Por isso, devemos tentar nos libertar dos pecados. Então vamos ver aqui a postagem que o pastor André Valadão comentou em seu Instagram. 2 rapazes que são membros da igreja estão namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? Ou seja, são 2 homens que estão namorando, estão na igreja. A pergunta é: expulsa esse rapaz ou deixa ele na igreja? O pastor respondeu da seguinte forma: entendi, são gays. Então, a igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerado pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. Se a gente quer andar em santidade com Deus, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Se a gente crê que existe um Deus e crê na palavra dele e quer comunhão com os irmãos, quer dizer que a gente está querendo entrar no mundo cristão e que nós estamos querendo obedecer à palavra de Deus. Não é o que eu vou dizer, é o que a palavra está, antes de que surja aquela polêmica toda. Mas eu sempre enfatizo: Deus o ama como você é. Independente daquele pecado que você tem cometido, Deus ama você. E nós, como cristãos, como eu acredito também no pastor André Valadão, ele pensa da mesma forma que eu, ele ama você. O pastor ama você, eu amo você, Deus ama você. Porque isso é um mandamento bíblico. Jesus manda a gente amar o nosso próximo. Mas nós também não devemos aceitar aquilo que não condiz com o que a Bíblia fala. Porque aí sim a gente estaria tentando alargar a porta do céu. A gente estaria querendo colocar as nossas doutrinas, o que a gente acha que é certo, na Bíblia, na palavra. E quem que deve julgar? Cachorrinho, para de latir.
E quem deve julgar o que é certo e o que é errado é Deus. Mas nós devemos andar como Deus manda. Se você quer ser cristão, então obedeça a palavra de Deus. Senão, você tem o livre-arbítrio. Deus permitiu que você faça o que quiser da sua vida. Esse é o livre-arbítrio, né? Vamos lá. Por que eu estou falando em alargar a porta? Por que estão tentando alargar a porta do céu? Em Mateus 7, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. A porta é estreita, porque para você entrar por essa porta, você precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Você precisa nascer de novo. Não são os seus desejos que devem prevalecer, e sim os desejos de Deus sobre a sua vida. Uma forma de eu falar não só sobre os homossexuais, mas como os adúlteros, como os bêbados, né? Não sou eu nem que falo isso. Você vai ver em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 a 10. Fala o seguinte: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo. Então, você, meu amigo, que vive acorrentado no pecado, seja você homossexual, seja você alcoólatra, seja você ladrão, seja você imoral, trapaceiro, seja você avarento, Deus ama você, mas Ele quer te libertar disso. Então, se você quer seguir os caminhos de Deus, foi o que eu entendi no post do André, se você quer seguir o caminho de Deus, então você tem que obedecer a Deus e não tentar alargar a porta do céu colocando os seus desejos, falando que isso é uma coisa normal. Porque de acordo com a Bíblia, não sou eu que falo, de acordo com a Bíblia, isso não pode. E Deus não vê o seguinte: esse aqui é pecado maior do que esse outro pecado maior. Não. Quem comete o pecado de adultério está pecando da mesma forma que quem peca o homossexualismo. Ou quem peca, por exemplo, como os trapaceiros, como o alcoólatra, né? Então, para Deus, é pecado, mas Ele ama você. Mas Ele quer te libertar. Ele quer que você abra mão desse pecado que desagrada a Ele. E Ele fala assim: vem, larga esse pecado e vem me seguir. Vem me seguir. É difícil, eu sei, mas eu estou com você. Esse pecado está te acorrentando. Mas Deus diz: eu consigo quebrar as correntes. Eu consigo te libertar. Eu consigo te fazer uma vida nova. Eu consigo te fazer prosperar. Eu consigo te fazer dar um futuro. Deus ama você, querido. Deus, Ele te ama demais. E Ele quer te libertar. Ele quer te libertar do pecado. Ele quer te libertar do pecado da homossexualidade. Ele quer te libertar do pecado do alcoolismo. Atente-se para Deus. Busque primeiro a Deus e Deus vai te completar. Ele vai encher. Ele vai preencher aquele vazio que está em você. Ele vai preencher esse vazio. Mas obedeça à palavra de Deus. Não é perseguição aos homossexuais. É mostrar o caminho de Deus, que é estreito, mas ele é bom e agradável. Seguir as leis de Deus às vezes é difícil,
Ser cristão não é fácil. Todos nós temos tentações. Mas quando você vence a tentação, Deus te dá a coroa da vida. Se alegre em servir a Deus e se alegre em obedecer às leis de Deus. Deus ama você. Mesmo você sendo homossexual, mesmo você sendo ladrão, mesmo você sendo alcoólatra, independente do vício, daquilo que te acorrenta, o pecado que te acorrenta, Deus ama você. Deus ama você, tá? Então, entrem pela porta estreita. Nós não merecemos passar por essa porta estreita. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que todos fossem salvos. O inferno não é lugar de gente. O inferno é lugar de Satanás e seus demônios. Não é lugar para nós. Cumpra, não é fácil. Seguir a palavra de Deus não é fácil. Deixar o pecado não é fácil, mas Deus é contigo. Deus, Ele te ama. Peça perdão, se arrependa e tenta viver. E mesmo às vezes se você cair de novo no mesmo pecado, porque muitas vezes é difícil, a carne fala muito alto, Deus está aí para te perdoar de novo. Deus está para te perdoar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra tenha acrescentado na vida de vocês. Tá? Eu amo vocês. E Deus abençoe. Tchau.